Essa semana eu tava navegando pelos recomendados do YouTube e eu vi dois vídeos que eu decidi assistir de um canal que eu não curto. O primeiro deles foi um vídeo falando sobre o Peter aqui, né, do Ei Nerd, e um outro falando sobre o caso todo do Xbox Mil Grau. E eu decidi assistir porque eu achei que ia ter algum conteúdo legal, mas a minha decepção veio logo de cara quando o dono do canal chama os adultos que jogam videogame e assistem animes de retardados, fala que adultos não jogam videogame, que quase ninguém tem videogame hoje em dia, que isso aí é coisa do passado. E eu fiquei bem chateada com as declarações desse canal e a gente vai comentar sobre isso aqui. Inclusive, eu trouxe alguns estudos científicos para poder embasar tudo que eu vou falar para vocês. Então já deixa seu like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, liga o sininho das notificações aí para toda vez que tiver vídeo novo você ser avisado e bora pro vídeo. A princípio, eu entrei nesses dois vídeos, o do Peter aqui, por exemplo, porque o título do vídeo falava Peter aqui mais rico do que o Felipe Neto. E eu acompanho o cara há muito tempo, ele é um dos dinossauros da internet. E eu, obviamente, eu me identifico com ele porque ele tem mais de 30 anos, eu também, e ele também curte as mesmas coisas que eu curto, e o cara manda muito bem na internet, então eu fiquei feliz de ver que ele tinha alcançado tamanho sucesso e fui assistir o vídeo. Pra minha decepção, o narrador ali do vídeo, que é o Content do Content TV, tava falando logo de cara que adultos que assistem animes e jogam videogames têm problema mental, são retardados. E que tem síndrome de Peter Pan, que não saiu da adolescência e que não é normal uma pessoa adulta gostar desse tipo de coisa. Esse tipo de declaração ele já tinha dado em um outro vídeo em que ele estava defendendo o Xbox Mil Grau depois de toda aquela polêmica que os caras fizeram lá no Twitter com racismo e nas lives deles também. E eu fiquei meio revoltada com as declarações do Content. Primeiro porque ele começou o canal dele com gameplay. E ele não é nenhum adolescentezinho não. E o cara também já tá aí, se não passou dos 30, tá beirando os 30, né? Ele começou com esse conteúdo, aí ele não conseguiu engajar, ou sei lá, ele achou que o ramo de fofoca, o nicho de fofoca era melhor, e aí ele migrou pro ramo de fofoca, meio como o Goulart faz, sabe? Deixando uma gameplay no fundo e falando a fofoca aí do mundo do YouTube, e hoje em dia ele bota ali vídeos aleatórios sobre o tema que ele tá falando e fica falando mal de tudo que ele vê na internet. Só que eu achei um pouco despreparadas as declarações dele, ou no mínimo ignorantes, né? Porque ele de fato, para ter falado um negócio desse, ele não conhece nada sobre a indústria dos games. Ele disse, inclusive em um desses vídeos, eu não me lembro qual, mas acho que do Xbox Mil Grau, que videogame hoje em dia quase não tem venda, que a venda dos videogames caíram muito, que é uma indústria que está praticamente morrendo, e isso mostra a falta de informação do senhor Content. Isso porque a indústria dos games, eu vou falar aqui do Brasil, tá? Porque é do Brasil que ele estava falando. Aqui no Brasil, a indústria dos games movimenta mais de 1,5 bilhão de dólares por ano. Então, se a indústria dos games está morrendo por aqui, eu não sei o que é que tá vivo, né? Porque 1,5 bilhão de dólares por ano é dinheiro pra caramba pra se movimentar em um país só, sendo que o Brasil, em 2019, estava em 13º lugar no ranking mundial de consumo de mídias de jogos eletrônicos, ou seja, 13º lugar aí no consumo de jogos é bastante coisa. Isso mostra que nosso cenário não tá morrendo e que não são só crianças e adolescentes que jogam, até porque quando os videogames começaram, né, a ganhar um enfoque, isso lá em 1980, 1990, foi crescendo, as crianças que foram os primeiros a ter contato com os videogames daquela época cresceram, e elas cresceram, grande parte delas, e continuaram jogando. Então sim, a indústria dos games tem um público que envelheceu com os games e que curte games até hoje. Só para você ter uma noção, o cenário de esportes está em ascensão hoje em dia e atrai mais de 100 milhões de pessoas só no cenário do LoL, 100 milhões de jogadores só no cenário do LoL, para você ter uma noção. A transmissão oficial do LoL, do Campeonato Brasileiro de LoL de 2019, teve picos aí de público de mais ou menos 300 mil espectadores simultâneos.
Se isso aí é morrer, eu não sei o que é tá bem, né? Porque o nosso cenário tá muito bem. E não é à toa que grandes empresas estão começando a investir pesadíssimo, tanto no esportes quanto nos jogos em geral. A Coca-Cola é uma delas que tem patrocinado vários times, a Claro, a TIM. Eu mesma já fiz parceria com a Coca-Cola para divulgação através das minhas mídias sociais, e o meu foco nas minhas mídias, principalmente no meu Instagram, por exemplo, é todo de games. Eles me contataram para eu poder fazer publicidade da Coca-Cola dentro do meu canal. Então isso mostra que o mercado de games no Brasil sim está muito em ascensão, não está morrendo como ele diz que está morrendo. E ele fala que também a maior parte das pessoas hoje em dia já não tem mais consoles e videogames. Eu entendo que no Brasil é difícil você ter um videogame, você ter um PC gamer, porque aqui é tudo muito caro, mas a quantidade de adultos que tem esses tipos de plataformas são muito grandes, apesar da gente não ter tanto tempo para jogar, porque é trabalho, estudo, família, um monte de coisa. A gente sim usa o tempo livre que a gente tem para entretenimento para poder consumir esse tipo de conteúdo. Não é à toa que o Brasil é um dos países que mais se vende jogos no mundo inteiro. Então é bem ignorante aí essas declarações dele. Inclusive, para refutar ele, que videogame é coisa de criança, que adulto não joga videogame, que adulto que joga videogame tem algum tipo de problema, houve uma pesquisa recente em que mostrou os benefícios do consumo de games para o cérebro humano. Pesquisadores fizeram alguns estudos com pessoas que jogavam todos os dias por pelo menos 30 minutos por dia e descobriu através de ressonâncias magnéticas que algumas áreas do cérebro tiveram expansão por causa dos games, por causa do consumo desse tipo de conteúdo. Olha só, as regiões do hipocampo direito, do córtex pré-frontal direito e do cerebelo foram expandidas em pessoas que jogavam por pelo menos 30 minutos por dia. Aí você vem me falar que isso aí é coisa de criança? Não seria coisa de criança se a gente não tivesse benefícios comprovados, como, por exemplo, chance dos idosos ficarem menos deprimidos quando jogam videogame, também no auxílio à prevenção ao Alzheimer, benefícios no tratamento, por exemplo, de terapias com pacientes com transtornos mentais, como estresse pós-traumático ou esquizofrenia, além de várias melhorias no cérebro, que vão de melhorias, por exemplo, na habilidade motora, memória, planejamento estratégico. Então, sim, os games, eles podem te trazer inúmeros benefícios aí no seu dia a dia, e isso mostra que algumas pessoas como ele, que estão completamente de fora, sem informação nenhuma sobre o assunto, querem dar uma opinião e passam uma opinião completamente errada. Fora que muita temática dos games ajudam aí na construção do caráter da sociedade. Por exemplo, o próprio The Last of Us, por exemplo, que foi lançado recentemente, é um belo exemplo disso, que ele traz muito essa questão da vingança, como ela não vale a pena, o que você pode sofrer quando você está disposto a ir a qualquer limite para poder se vingar por conta de uma mágoa que está no seu coração, todas as consequências que isso te traz. E vários jogos trazem temáticas bem adultas, bem pesadas e bem realistas. Inclusive dos animes também, que foi uma das citações do Senhor Contente aí, dizendo que anime é coisa de criança, que adulto não assiste anime. Eu queria saber o que é coisa de adulto, assistir novela com enredo duvidoso e que só fala merda o tempo inteiro, ficar vendo vídeos sobre política, ou assistir futebol no domingo. Isso é entretenimento de adulto? Tantos animes aí que tem temática tão adulta e que trazem aí tantas reflexões morais e sociais e que te ensinam muitas coisas, e você vem me falar que isso daí não é coisa de se assistir, que é coisa de criança. Eu acho que ele tá bem equivocado. Isso mostra que ele não conhece nada a respeito do assunto. Por exemplo, você tem animes aí como o Dr. Stone, por exemplo, que ele pode até ser um pouco mais infantilizado, mas ele te ensina muita coisa sobre ciência, sobre química, sobre física. A gente tem o próprio Naruto, que é um clássico que te mostra e te dá incentivo à superação de problemas, que te mostra como enfrentar os mais diversos problemas e traumas e dificuldades aí que você pode ter no seu dia a dia. Vários outros animes, por exemplo, como o Spice Wolf, que te ensina muito sobre economia, o Elfen Lied, que te mostra muitas questões aí em
em relação a preconceito contra aquele que é diferente de você. Então a gente tem vários animes que hoje em dia não tem mais temática tão infantil como era antigamente, e que tem temáticas bem adultas e bem pesadas e que te passam aí muito senso de moral, ou que fazem você questionar até onde você é capaz de ir por algo que você quer, faz você questionar quem é o verdadeiro assassino, como por exemplo no Parasite, você tem essa questão aí muito forte. Então é bem triste ver um canal grande como o dele tá prestando um tamanho de serviço à comunidade e ofendendo milhões de pessoas, milhões de adultos, inclusive, que consomem esse tipo de conteúdo. E eu, tecnicamente, não vejo nada de errado em você ser uma pessoa de 25, 30, 35 ou 40 anos e gostar desse tipo de coisa, porque entretenimento não tem nada a ver com ser adulto ou ser adolescente, ser coisa infantil, você pode ou você não pode. Se fosse por isso, então a gente não poderia jogar Uno com a nossa família, por exemplo, ou a gente não podia, sei lá, jogar futebol entre os amigos num sábado à noite. Diversas coisas a gente não poderia fazer porque seria coisa de adolescente tá fazendo, né? Ou será que adulto tem que especificamente fazer coisas de adulto, como ficar num bar enchendo a cara de cerveja, ou só falando sobre política, Bolsonaro, Lula e essas coisas para ser adulto? Eu acho que entretenimento, cada um decide o que é melhor para si, cada um decide aquilo que vai mais de acordo com os seus gostos pessoais, e não tem nada a ver com idade. E todos esses estudos que eu trouxe aqui para vocês mostram que nada disso tá morrendo, principalmente a indústria de games, como ele citou, e que você não precisa ficar preocupado, porque se você gosta desse tipo de coisa, você não é um retardado mental, como o Content disse. Você é só uma pessoa que preferiu escolher uma forma inteligente de entretenimento que vai te agregar tanto fisicamente quanto mentalmente vários benefícios, inclusive vai te agregar aí na sua formação de opinião, por exemplo, vai te agregar aí a você melhorar como você enxerga o mundo, como você enxerga as pessoas, como você age em diversas situações, e só vai trazer benefício para vocês. Então, o que você acha disso tudo? O que você acha dessas declarações? Deixa aqui nos comentários pra mim, que eu vou ler todos eles e depois a gente volta num outro vídeo. Um beijo pra vocês, até a próxima. Tchau!